Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de quinta-feira, hoje 21 de abril. Você que está conosco, não mude de canal, continue ligado conosco. Deus certamente tem uma palavra para o seu coração. Outra vez, o pastor Rômulo, conferencista da nossa conferência teológica, estará abordando mais uma vez o tema sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, veio para a igreja, está na igreja e está com a igreja. Portanto, vai ser muito importante você estar ouvindo e, mais uma vez, aprendendo através desta importante mensagem ministrada pelo pastor Rômulo. O livro é dividido no versículo 18 do capítulo 2 até o final. O 1 até o 17 do 2 seria uma palavra mais focada nos dias do próprio profeta Joel. A partir do versículo 18, então, é Deus já falando de uma era que vai vir, gerando uma promessa. Gente, é o padrão dos profetas, tá? É o padrão dos profetas. Palavra de condenação, palavra de esperança, é sempre esse profeta, é esse projeto. E aí ele começa com essa palavra de promessa, né? Ele novamente usa uma linguagem muito parecida com a de Ezequiel, muito parecida com a de Isaías. Qual é a linguagem? Eu usei ontem 3 expressões para vocês. Uma linguagem de restauração, de compensação, ou de retribuição, e uma linguagem de ausência. Lembra disso? Eu vou recapitular para vocês, se não lembra. A linguagem de restauração, o que vocês perderam, eu vou trazer de volta. Uma linguagem de retribuição, o que fizeram contra vocês, vocês farão contra os outros. Uma linguagem de ausência, aquilo que vocês não têm mais, aquilo que aconteceu de ruim, será tirado de vocês. Isso é muito importante porque, se você levar isso ao último estágio, vai ter problemas. Por exemplo, se você achar que tem que usar a linguagem de retribuição sempre, lá no caso de Isaías, ele vai dizer: eles humilharam vocês, vocês vão humilhar eles agora. Linguagem de retribuição. Só que você tem que ter cuidado com essa linguagem, porque dá a entender que o povo de Israel se torna um tipo de Babilônia. Entendeu? Então a gente tem que se agarrar mais ao tipo de linguagem do que ao que está sendo dito, porque senão, basicamente, você vai ter o povo de Israel somente voltando para a terra, humilhando os outros povos, e só isso. Então é uma linguagem que envolve restauração, retribuição e ausência de coisas ruins. Ele faz isso aqui também, ele usa a mesma coisa, a mesma ideia. Só que no meio de tudo isso, claro, ele joga uma promessa. E a promessa dele está aqui no versículo 28. E depois disso, essa palavra depois disso, quando ela é citada por Pedro em Atos capítulo 2, ele não usa a expressão depois disso. Ele usa a expressão últimos dias. Ele troca. Por quê? Porque a expressão depois disso é uma expressão ampla que cabe e permite que Pedro seja mais específico, dizendo: não, isso aqui é uma referência aos últimos dias. Mas, repito, essa é uma expressão ambígua, porque quem era o leitor imediato de Joel diria: Joel, mas quando? O ponto não é quando, o ponto é o que eu vou fazer e o que você deve esperar. Isso é muito importante. Lembra da pergunta dos discípulos? Quando o Senhor vai instaurar o reino e tal e tal? E Deus diz o quê? Não cabe a vocês saber o tempo, mas o Espírito Santo descerá sobre vós. Então cabe a vocês saber o que vai ser feito. Cabe a vocês saberem o que eu vou operar, para que vocês possam esperar, e não quando isso vai acontecer, mas que vai acontecer. Então qual é a expectativa que Deus gera no povo aqui? Aí vem o versículo 28, e ele usa um verbo que já foi utilizado pelo profeta Ezequiel, que é o verbo derramar. Ele vai dizer: eu derramarei o meu espírito. Na minha versão tem sobre todos os povos. Em outras versões talvez tenha sobre toda a carne. A ideia é de uma ação grandiosa de Deus. Paulo usa esse mesmo verbo em vários momentos.
É interessante porque esse texto, geralmente você, quando lê esse texto, você lembra de que texto do Novo Testamento? Pode falar, fica à vontade. Atos 2. Porque lá, Pedro, de maneira explícita e direta, diz: isso aconteceu para que se cumprisse, lá. Beleza. Só que essa expressão vai aparecer no apóstolo Paulo várias vezes. Por exemplo, em Tito capítulo 3, ele vai falar do derramar generoso de Deus, do seu Espírito, que regenera, que transforma, que muda. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo fala que Deus derrama o seu amor em nós, né? Ele usa essa expressão derramar e conecta amor, mostrando claramente essa junção de temas. É o Espírito que opera, nos dando consciência, entendimento e experiência do que é ser amado por Deus. O que o profeta está prometendo? O mesmo que aconteceu no profeta Ezequiel. Um dia Deus derramaria o seu Espírito. E o profeta Ezequiel, a gente leu ontem o capítulo 36, mas no 37, versículo 14, ele lembra o versículo do capítulo 36. E no 39 ele lembra o 36. No 39 ele vai dizer para a gente assim, ó: Deus não vai esconder mais o seu rosto. Eu acho essa expressão assim fantástica, essa metáfora, né? Como diz Isaías, Deus vai mostrar o seu braço. A ideia de alguém puxando assim a camisa, né? Vou mostrar meu braço agora, vou mostrar como é que eu vou operar em vocês. E lá em Ezequiel ele vai dizer: eu não vou esconder mais o meu rosto. Então, o que você vai fazer, Senhor? Eu vou derramar o meu Espírito. Eu vou estar conectado com vocês. E lá, a expressão, como também em Atos, vai ganhar uma conotação mais pessoal. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas vamos lá: derramará o seu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonho, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Que dias? Não sabemos. Sabemos por causa de Atos que esse dia chegou, onde Deus realmente se manifestou de maneira tal que Ele agora muda o seu povo, transformando seus corações, suas mentes, suas vontades, orientando-os completamente à obediência ao Senhor. Vamos voltar aqui ao tema derramar. Vamos olhar com atenção esse verbo. Ele vai aparecer em Ezequiel, ele já vai aparecer no Novo Testamento em Romanos 5, em Tito 3 e 6. E é interessante porque a palavra derramar, a gente pergunta assim: o que Deus quer dizer com derramar o Espírito? Onde está a metáfora aí? Lembra que quando a gente encontra uma metáfora, a nossa luta é saber qual é o ponto de contato, né? Se eu digo que Deus é como uma rocha, eu pergunto o que tem na rocha que me lembra Deus. Metáfora é você aprender uma coisa por outra, certo? Essa é a ideia. Então, quando Deus diz que vai derramar o seu Espírito, a pergunta que me veio à mente foi: o que o povo antigo, no que eles associariam esse tema do derramar? Qual seria a imagem que viria à mente deles para associar a ação do Espírito com esse, né, Deus derramando o seu Espírito? O que quer dizer isso? E a gente observa que isso pode nos lembrar o ritual da unção, né, que era um ritual muito conhecido. Objetos eram ungidos, pessoas eram ungidas. É interessante que essa unção gerava consagração, capacitação, certo? Lembra de Davi, no Salmo 51, quando ele pede para que Deus não tire dele o Espírito, né? Certamente, eu creio que ali é uma ideia de não perder a capacitação que Deus deu a ele pelo seu Espírito de reger a nação. Não tem nada a ver com perder a salvação, esse tipo de coisa. Então, mas o ponto qual é? Talvez o derramar seja uma referência à unção. E a pergunta que a gente tem que fazer é: então, o que o Espírito faz quando ele é derramado sobre o seu povo? Se você conectar isso com Ezequiel,
39, você vai ser levado ao 37, vai ser levado ao 36. O que Deus faz quando Ele derrama o seu Espírito? Segundo a linguagem de Ezequiel, Ele nos capacita a obedecer. Segundo o próprio texto aqui de Joel, Ele nos capacita a profetizar. E uma verdade não anula a outra, tá? Não anula a outra. Aqui Ele capacita a profetizar. Em Ezequiel, a obedecer. Em Jeremias, a obedecer. Em Isaías, a obedecer. É a capacitação do Senhor. E essa capacitação é marcada pela profecia, pelo profetizar. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Profetizar, em termos assim, bem essenciais, é o fulcro do sentido da palavra profetizar, basicamente é você falar em nome de outra pessoa, trazer uma mensagem que não é sua. Isso é profetizar. Lembra que Moisés tinha dificuldade com a fala, e aí Deus diz: não tem problema, eu falo com você, e Arão será o seu profeta, Você vai dar a mensagem para ele, ele vai falar a mensagem, ou seja, é um canal de mensagem. É isso que é. Não reduzam profetizar simplesmente a dizer o futuro. Isso é muito forte no nosso imaginário, o cara é um profeta. Tradução: ele prevê coisas, ele previu alguma coisa. Só que profeta na Escritura não é só isso. É ser alguém que traz uma mensagem. Lembra de 1 Coríntios capítulo 14? Eu não vou falar muito porque o pastor Guilherme vai tocar, 1 Coríntios 14. Mas lembra que quando o povo de Deus é tomado pelo Espírito, e isso é vivenciado na comunidade, Paulo vai dizer: todos vocês podem profetizar. E quando o incrédulo entra na comunidade, eu acho linda essa passagem. Quando o incrédulo entra na comunidade, o profeta ou os profetas falam, e os corações dos incrédulos são tocados, os segredos são revelados, e eles concluem: certamente Deus está no meio desse povo. Esse é um dos efeitos da presença do Espírito no meio do seu povo. O seu povo passa a falar, a capacitar você a falar, a trazer uma mensagem que não é sua. Olha que interessante, quando você vai para Mateus capítulo 10, em Mateus 10, Deus prepara seus discípulos para a dificuldade da vida que vem à frente para eles. Tem muita coisa que vai vir à frente aí, vai ser pesado, vocês vão ser colocados diante de juiz, no tribunal e tudo mais. E aí Deus dá uma palavra de consolo. Olha a palavra de consolo de Deus, como não encaixa no consolo de muita gente. Porque assim, se alguém diz assim: olha, eu vou ser perseguido, eu vou estar diante de autoridades, Senhor, me livra disso. E Deus vai dizer: não, o meu Espírito, o Espírito Santo, te capacitará a falar, a testemunhar. Quando o Espírito é derramado, o povo não se cala. Esse é o ponto. E essa é marca do discipulado. A marca, quando eu digo discipulado, porque a palavra discipulado tanto quer dizer eu levar alguém a Cristo, como também eu estar seguindo a Cristo. Quando eu sigo a Cristo, eu não me calo. Tanto é que nós somos chamados no livro de Apocalipse a testemunhar, a falar. E o que tem a ver isso? Olha, quando você vai para Atos 2, nós sabemos que isso já é verdade, eu não preciso ir lá. Mas lembra que antes, Jesus disse para os discípulos assim: fiquem em Jerusalém, porque eu derramarei o Espírito, enviarei o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão falar. Lê o livro de Atos para você ver. A turma fica alegre quando é perseguida, porque eles foram perseguidos porque falaram. O que o texto de Joel está dizendo, ampliando o nosso entendimento, é que se Ezequiel está dizendo: eu vou te capacitar a obedecer,
Se Isaías está dizendo, eu vou ser teu mestre, pelo meu espírito você vai ser transformado. Joel está dizendo, o meu espírito vai ser chegado a você de forma tal que você vai falar. Você vai profetizar. Você vai ser um canal da minha mensagem. Deixa eu contar um exemplo para vocês aqui. Há um tempo atrás eu perdi uma tia muito amada, uma tia minha muito amada. E ela teve uma doença, tinha uma doença grave. E um dia minha esposa falou assim, Rômulo, a tua tia está na UTI. Então eu lembro que a gente entende que UTI não quer dizer que a pessoa está no fim da vida e tudo mais, mas algumas vezes fazem essa leitura, né? Foi essa leitura que eu fiz. Então, na época eu peguei minha moto e fui. E no caminho eu fui orando a Deus para que eu pudesse falar. É isso que eu queria fazer, falar. Não tinha o que fazer naquela hora, a não ser isso. E isso é a essência, um dos elementos essenciais da presença do Espírito. E eu me lembro que eu cheguei lá para visitar a minha tia, ela era muito querida, tinha assim umas 15 pessoas. E para entrar na UTI só entrava de 2, né, assim. Eu tinha uma prima minha, e ela olhou assim para mim e disse assim, pessoal, esperem aí. Ela me chama de Rominho, né? Primo, né? Ela disse, deixa o Rominho entrar. Deixa ele entrar sozinho. Não entendi. Ela me deu a prioridade, tinha muita gente lá. E eu subi. E eu cheguei lá e disse para minha tia desse jeito, ó. Quem me mandou aqui não foi a sua irmã. Eu não estou aqui porque eu sou seu sobrinho. Eu não estou aqui, aí fui dizendo porque eu não estava. Eu estou aqui porque Deus me enviou aqui. E tudo que eu falar não é meu, é dele. Nós precisamos ter esse comportamento de autoridade, principalmente porque a mensagem que a gente traz não é nossa. Quando a gente tem essa certeza, a mensagem não é minha, é de Deus, isso me dá autoridade para falar. O que Deus está dizendo para o meio do seu profeta, esperando o seu povo, sabe que hoje você tem um profeta ali, um profeta acolá, aparece um de vez em quando. Pois é, haverá um dia em que todos me obedecerão, todos me conhecerão e todos vão falar. Todos serão meus mensageiros. Porque onde o Espírito do Senhor está no meio da nova humanidade, chamada igreja, seu povo, ele fala. E aí vem uma palavrinha que é uma explicação desse versículo aqui, que é a palavra testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que fala do que viveu, do que experimentou. Quando a gente estuda a literatura dos evangelhos, alguns dizem, o que são os evangelhos? Alguns dizem, não, evangelho é um tipo de literatura diferente, não existia nada paralelo naquela época, eu não vejo muito assim. Alguns dizem, não, os evangelhos são biografias. Tinha a biografia dos heróis e a biografia de Jesus, mesma coisa. Alguns vão dizer, não, é uma biografia, mas é uma biografia teológica. E outros vão dizer, é o testemunho. É alguém que viveu com Jesus, que vivenciou uma vida com Ele. Vivenciou uma vida, ficou horrível, né? Mas vivenciou, participou da vida de Jesus e fala sobre Ele, testemunha sobre Ele. Quando a Bíblia diz que Deus vai derramar seu Espírito, e Jesus, à luz desse texto aqui, diz que nós seremos testemunhas, ele já diz para a gente o que a gente vai falar. Mas não somente o que a gente vai falar, mas com quem
nós vivemos o que vivemos para que nós venhamos a falar sobre isso. Porque uma coisa é você dizer assim: eu sei, fulano de tal me disse isso. Outra coisa é você dizer assim: eu sei o que é isso, eu vivi isso, eu testemunho isso. Às vezes falta uma aplicaçãozinha rápida para a gente. Às vezes falta para a gente, no processo de apologética, né, de defender a fé, às vezes a gente vai muito na onda dos incrédulos. Eles dizem assim, muitas vezes: mas como é que você explica isso? Como é que você explica aquilo outro? Como é que você, né? Aí você vai na onda, o cara é um racionalista, aí você vai na onda dele. Aí você se vê perdido muitas vezes. Em muitos momentos você tem que dizer só assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou falando de alguém que eu não conheço, não. Eu estou falando de alguém quem eu vivo. Ok? Eu não estou falando de um nome. Eu não estou falando de uma ideia. Eu estou falando de uma pessoa que eu me relaciono, com quem eu vivo constantemente. Isso é testemunhar. O que está sendo dito no profeta Joel é: um dia nós teremos um povo que vai falar de Deus, vai obedecer de Deus. Gente, esse dia já chegou. A igreja é a comunidade dos santos arrependidos, onde o Espírito habita, as pessoas falam, testemunham, para que quando alguém de fora entra em contato, diz: certamente Deus está naquele meio. E ele pode profetizar, a gente pode profetizar sem saber muitas vezes. Eu me lembro que uma vez estava na igreja e chegou um casal, eles são membros da nossa igreja hoje. Era visitante. E era um encontro de casais, e eu comecei a pregar com uma ilustração. Só que eu tentei criar uma ilustração que não pegasse ninguém ali, entendeu? Aquela ilustração bem geral para poder não... Eu falei assim: imagina um casal. E esse casal, aí eu comecei a criar todo um cenário, assim, absurdo. Entendeu? Eu queria uma imagem absurda para poder então, através daquele absurdo, trazer um desafio para o povo. Só que aquele casal era o casal absurdo. Está entendendo? E eles assim, irmão, aí, e o irmão que chamou eles ficou constrangido e alegre ao mesmo tempo. Ele: puxa vida, eles vão achar que eu, falei para o pastor, porque era muito específico. Você se lembra? Eu não vou contar aqui porque está sendo gravado, transmitido aí, né? Mas no final eles falaram: pastor, nós somos esse casal aí que você acabou de descrever. E contaram a história dele. Eu não sabia, mas Deus estava falando de uma maneira direta para eles. O John Piper conta uma história assim, né? Você lembra dessa história de John Piper? Que ele estava na igreja e falou assim: olha, imagine que você trabalha naquele prédio. Aí apontou para o prédio assim, 4º andar do prédio. Aí já começou a ficar mais específico. Imagine que você começou a fazer um grupo de estudo lá. E tinha uma senhora que trabalhava no 4º andar, que começou a fazer os estudos lá. Você pode dizer: isso é uma coincidência, ou você pode, através de textos como esse, e de exemplos como o de Agostinho, dizer: de quem são essas palavras, senão do Senhor. Deus prometeu visitar o seu povo com seu Espírito, e esse Espírito capacitaria todos, não um grupo seleto, a falar. E é interessante, quando você vai para a lista de dons, a maior parte dos dons envolve a fala, não é? É o dom de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, são dons de voz. Claro que a gente pode, no processo, confundir as coisas. É por isso que lá existe o julgamento de profecia. Talvez esse seja o problema de muitas igrejas. Existe uma liberdade profética, mas não existe um julgamento. Para alguém dizer assim: irmão, eu estou falando bobagem. Não é por aí, né? Eu me lembro que uma vez na igreja eu falei, eu sou pastor de uma igreja batista. Então,
Via de regra, na igreja batista, o pessoal fala pouco. Na nossa tradição, fala pouco, entendeu? Diz, gente, vocês têm que aprender a falar mais. Culto de oração, por exemplo, né? Traz uma palavra de, quero pedir oração por isso, quero dizer que Deus tem operado na minha vida, que às vezes uma palavra ali mexe com você. Então vamos deixar a coisa acontecer. E eu incentivei tanto, que chegou um senhor, que era um visitante. Aí ele levantou, você posso falar? Eu disse, pode, fica à vontade. Aí ele falou, só falar. E falou, começou a falar tanta bobagem. É muita bobagem, assim, sabe? Eu só respirando. E os irmãos já me conhecem, né? Aí disse, pastor, vai, eita pila. E tinha assim uns 2 irmãos novos convertidos. Aí eu falei, meu querido, aí ele parou. Eu disse, você parou já? Ok. Você falou e é assim. Agora você vai ouvir. Agora você vai ouvir. Isso que você falou é equívoco. Isso, o que acontece? Quando você tem um julgamento de profecia, você cria uma atmosfera, um ambiente onde ao mesmo tempo eu posso falar, mas eu não posso falar qualquer coisa. Entendeu? Sim, Deus derrama o seu espírito. Sim, Deus traz ao seu povo essa capacitação de ser um instrumento dele na fala. E isso é marca da igreja de Jesus. É muito interessante. À luz desse texto, e o uso que Pedro faz desse texto, é que eu não concordo, por exemplo, em entender que os profetas do Antigo eram diferentes dos profetas do Novo. Porque quando Pedro fala para o povo da igreja, ele diz, lembra daquela profecia? Vossos filhos profetizarão. Quem falou foi um profeta do Antigo, e ele está falando para a turma do Novo. Aquilo acontecendo agora. Até o dom de línguas, no caso lá de Atos, é um dom também na fala e também é chamado de profecia. Fala, capacitação no falar. O que deveríamos então esperar de Deus? Deveríamos esperar que Ele utilize o seu povo por meio da fala. Por isso que é importante, por isso que uma das manifestações do Espírito na nossa vida é essa capacitação de ouvir e falar. Lembra? Falando entre si ou entre vós com salmos. Um fala, o outro fala, um escuta. É nessa relação que Deus muitas vezes se manifesta. Ok? Uma palavra muitas vezes. Uma palavra muitas vezes. E quando eu digo uma palavra, é uma palavra mesmo, assim, um vocábulo que você fala para alguém, já muda. Por isso que eu digo assim para os irmãos: olha, irmãos, se Deus invadiu a sua mente com excelentes pensamentos sobre uma pessoa, fale para ela. Fale para ela. Porque naturalmente isso não vem da gente. A gente vem o quê? Pensamentos terríveis. Nós somos competitivos em tudo, né? Aproxima de uma roda de irmão da igreja e só diz assim, ó, rapaz, ontem meia-noite foi difícil, viu? Fui dormir umas 2 da manhã, cansado. Aproxima. O que você vai ouvir depois? E a minha? Quer dizer, o irmão não ouviu o outro. Ele ouviu? Não ouviu. Ele agora vai competir com o sofrimento. Amigo, você foi dormir 2 da manhã e você nem filho tem, eu tenho 3, chorando perto do meu ouvido. Vai aparecer um outro dizendo, e os meus que estão 2 com febre e o outro acabou de sair do antibiótico. Ninguém está ouvindo ninguém. Nesse diálogo aí é um diálogo de surdo, ninguém está ouvindo ninguém. Espero que você, telespectador, internauta, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.